Bom dia, irmãs. Bem-vindas a mais uma aula da nossa classe das mulheres da Igreja Batista Regular. Vida e paz. Temos vida e paz, né? Em Cristo, pertencendo a Deus. Né? Ele nos deu vida e temos paz com Deus, né? Mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nossa jornada está indo para o final, um panorama bíblico, já há mais de um ano. Começamos lá atrás, né? Na criação, e sempre quero lembrar as irmãs. Antes da criação, o que havia? Deus. Deus não teve começo, e nunca terá fim. Então, a criação é que teve o início, né? A Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós tivemos um princípio, tudo que vemos foi criado por Deus, mas ele sempre existiu. Nosso Deus é eterno, de eternidade a eternidade ele é Deus. Então, passamos por vários acontecimentos, né, da criação. No Velho Testamento, nós fizemos uma boa revisão já, só estou lembrando, e nós já estamos, desde domingo passado, nascimento do Senhor Jesus. Nós estamos na época da graça, o novo concerto, a nova aliança de Deus com os homens. E a nossa aula de hoje, então, eu quero começar tirando uma dúvida de uma irmãzinha que me perguntou. Lembra que no domingo passado eu falei dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a mesma história, a história do nascimento de Jesus, né? As profecias se cumpriram, tudo o que aconteceu com Jesus, desde o local do nascimento, mesmo antes, né, a Virgem concebeu, né, sua mãe, tudo isso estava profetizado. E eu falei dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deu uma ênfase, né? Mateus, como que escreveu mais voltado para os judeus, mostrando que Jesus é o rei dos judeus, porque ele é de descendência de Davi, a genealogia de Mateus voltou até Abraão, e assim a linhagem, né, de Israel. Marcos mostrou Jesus como um servo, porque o evangelho de Marcos foi dirigido mais para os romanos, né, que era o império dominante da época. Os romanos gostam de ação, né, conquistadores, então Jesus era um homem de ação também, sempre andando, sempre trabalhando, fazendo a vontade do Pai, cuidando, estando com o povo, né, Marcos. Lucas, um homem intelectual, escreveu mais para os gregos. Lucas também deu a genealogia de Jesus, mas ele foi até Adão, mostrando que Jesus também é homem. Ele veio de linhagem humana. Jesus teve um corpo humano, né? Ele nasceu de mulher. E João mostrou Jesus como filho de Deus. Ele desceu do céu, lembra? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é a palavra. Jesus ajudou a criar todas as coisas, através dele, da palavra de Deus, tudo foi criado. Quando eu falei de João, o evangelista, que escreveu o evangelho de João, João também escreveu 3 cartas, esse mesmo João, e João também escreveu Apocalipse, tá? João, que foi discípulo de Jesus, então, para esclarecer uma dúvida que me mandaram. Aí vai ficar esclarecendo para todas que estão vendo agora. Esse João que escreveu o Evangelho foi discípulo de Jesus. Ele escreveu, além do Evangelho, 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e também escreveu o Apocalipse, que é a revelação das coisas futuras, né? E João, o outro João, quem era o outro João? O outro João era João o Batista. João Batista. Eu não entrei muito na história de João Batista, eu até falei para as irmãs, porque todo ano, no fim de ano, nós celebramos o nascimento de Jesus, sempre nos lembramos, né? Zacarias, Isabel, ela era estéril, filha de um sacerdote chamado Zacarias, e veio o anúncio de João Batista, e ele foi aquele que Deus enviou na frente de Jesus. Ele era a voz que clama no deserto. Quando João, o filho de Zacarias, os 2 Joões, eu estou fazendo a distinção entre os 2 Joões, tá? Já falei quem é o João discípulo, o que escreveu o evangelho, e eu estou falando agora do 2º João, que é o João Batista, filho de Zacarias e Isabel, tá? Ele veio antes, ele era parentado com Jesus, porque quando Maria recebeu o anjo, avisando, né, a visita do anjo, ele falou também, a sua prima também está grávida. Isabel, Maria foi visitar Isabel. Então, Jesus e João tinham quase que a mesma idade, uma diferença pouca. Então, esse João Batista é esse homem que Deus levantou como uma voz que clama no deserto,
João, ele foi anunciando, arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Ele batizava no Jordão, lembra que ele batizava no Rio Jordão? Por isso, João o Batista. João, ele apontou para o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado por esse João. Jesus falou, é necessário que se cumpra toda a justiça. Então, assim foi o ministério de João Batista. E ele morreu cedo. Jesus ainda estava vivo durante o ministério de Jesus. Lembra-se que João Batista, ele pregou contra o adultério de Herodes com a cunhada dele. Não gostaram, né? Aí numa festa, João estava preso. Numa festa, foi pedida a cabeça de João Batista. Estão se lembrando? Esse é o João Batista. Ele foi morto dessa maneira, por causa da palavra de Deus. E o outro João, que é o evangelista, ainda viveu anos e anos, morreu velhinho, porque ele estava na ilha de Patmos, né? Preso também pela palavra do Senhor, e ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então, ficou claro, João, o evangelista, né? Que escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse, é o João, discípulo amado de Jesus. E João Batista foi aquele que veio adiante, preparou o caminho do Senhor e morreu novo, né? Decapitado por causa também da palavra do Senhor, por causa do testemunho que ele deu contra o mal. Então, esclarecendo isso, vamos para a nossa aula. Eu já relembrei os evangelhos, né? Fiz a recapitulação aqui. A nossa recapitulação da aula passada é para nos lembrar por que Jesus veio. O que Jesus veio fazer aqui? É importante nós estarmos relembrando, né? Jesus veio, primeiro, porque ele veio para revelar a glória de Deus. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quer abrir lá em João? João 1,14. Ainda relembrando, mas a nossa aula é falando realmente sobre a vinda de Jesus, esse evento importantíssimo, né? João 1,14. E o Verbo se fez carne. O Verbo é Jesus, é a palavra de Deus. Habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o que Jesus veio fazer? Por que Jesus veio? Ele veio revelar a glória de Deus. Então, ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus falou isso. Eu e o Pai somos um. Jesus fala isso. Outra razão por que Jesus veio. Em Mateus 3,5, vemos que Jesus falou para João Batista, quando Jesus veio para ser batizado por João, João falou, mas o Senhor veio para te batizar. O Senhor que deve me batizar. E Jesus falou, deixa por hora, assim nos cumpre 15. Eu falei Mateus 3,5, não é Mateus 3,15. Jesus falando para João Batista. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Então, Jesus foi batizado, foi para o deserto ser tentado, jamais pecou, né? Pastor pregou recentemente sobre a tentação, né, de Jesus. Ele resistiu pela palavra de Deus, lembra? Ele dizia, Satanás chegou a citar a palavra para Jesus. Jesus resistiu e disse, mas também está escrito. Está escrito, está escrito. Então, irmãos, a gente vê o valor da palavra do Senhor. Nós estamos estudando isso ao longo desses meses que Deus deu a sua palavra. Ele enviou profetas, ele preparou o povo, preparou Israel e preparou até nós, os gentios, para receber a sua palavra. Porque todo que crê é salvo, não é só o judeu. Primeiro o judeu, mas também o gentio. Nós somos gentios, né? Nós somos de uma nação distante da terra de Israel. Depois eu peguei esse mapa para a gente ter uma ideia como que o evangelho se espalhou e está se espalhando ainda hoje. Aldeias distantes da África, né? Aldeias distantes por todos os lados, 4 cantos do mundo. O evangelho está... Então, é a época que nós estamos vivendo. Nós já chegamos no nosso panorama, nós já chegamos nos nossos dias. A palavra está sendo espalhada, né? Ide por todo mundo até os confins da terra. Sim, mais uma razão porque Jesus veio. O que Jesus veio fazer? João 12, 31 e 33, que também é importantíssimo.
João 12, 31 e 33. Bem-vinda. Pois não, pode chegar, irmã, né? Bem-vinda. Estamos aqui relembrando, né, o que Jesus veio fazer. Então, ele veio revelar a glória de Deus, ele veio cumprir toda a justiça, ele veio também expulsar o príncipe deste mundo. João 12, 31 a 33, irmãs. Acompanha comigo. João 12, 31 a 33. Todo mundo está aí? João, Evangelho de João, capítulo 12, do 31 a 33. Depois nós ainda vamos ler mais um versículo em 1 João 3:8. Todos escritos por João, o evangelista, o discípulo de Jesus. Então, João 12, 31 a 33. Agora, Jesus está falando, já ele se aproximando do momento de Jesus ser crucificado. Jesus está falando para os discípulos. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, ele foi levantado numa cruz, lembra, né? Jesus está falando, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então, pela morte na cruz do Senhor Jesus, o Salvador perfeito, o justo, ele cumpriu toda a justiça e também pôde expulsar o príncipe deste mundo. Então, vamos ver 1 João 3:8 agora. Lá para o finalzinho, encostadinho de Apocalipse. 1 João, bem encostado de Apocalipse. É 1 João 3:8. Também escrito pelo evangelista João. Ele escreveu o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. 1 João 3:8. Olha que versículo, irmãs. O que está falando? O que Jesus veio fazer. E aqui, João está falando. Filhinhos, olha que carinhoso, João. Filhinhos, ou crentes novos, né? Amados irmãos, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica... Eu comecei do certo, não tem problema, vou chegar no outro. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, Jesus. É o único justo, né? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Desfazer as obras do diabo. Então, Jesus veio desfazer as obras do diabo. Estávamos presos, irmão, algemados, né? Condenados pela lei, porque a lei condena o pecado, aponta para o pecado, né? Estávamos debaixo da lei, mas Jesus veio desfazer as obras do diabo, expulsou o príncipe deste mundo. Ele não tem poder sobre nós, nós lembramos isso na aula anterior. O pecado não terá poder sobre nós. O que tá nos faltando? Apenas a presença do pecado. Como o nosso pastor sempre fala, né? A pena do pecado, o poder do pecado, já estamos livres. Porque Jesus pagou o preço. O que está faltando? A presença. Porque ainda pecamos, né? Temos ainda, convivemos com o pecado em pensamentos, em atitudes, né? Constantemente a gente fica irado, fala uma palavra, não é bem verdade, né? Sente, são tantas coisas que nós estamos sujeitos por causa da presença do pecado. Mas o poder do pecado já vencemos pela fé em Cristo Jesus, porque ele fez isso. Ele veio desfazer as obras do pecado, as obras do diabo. E uma outra razão, porque Jesus veio, que é a mais falada, né? Mais conhecida, para salvar os pecadores. E o apóstolo Paulo ainda fala, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo se sentia o pior, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Então, João 3, 16 e 17, que é um trecho muito conhecido, muito maravilhoso, João 3, 16 e 17. Estamos em 1 João, volta lá para trás para o Evangelho. Evangelho de João 3, 16, todas nós poderíamos dizer de cor. Evangelho de João. João capítulo 3. João 3, 16, mas vamos ler o 17 também. Então, João, Evangelho de João, agora 3, 16 e 17. Quem crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque a lei já nos condenava, irmão. A nossa consciência nos condenava, não é verdade? E nos condena até hoje. Mas podemos, sendo salvos, podemos confessar o nosso pecado. E o Senhor está pronto para nos perdoar. Ele fala, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e ainda nos purificar de toda injustiça. Tudo isso por quê? Porque Jesus veio. O Salvador nasceu. Ele veio. Ele deu a sua vida voluntariamente. Outra coisa que eu anotei que eu gostaria de enfatizar. Mas antes disso, eu quero relembrar com as irmãs, em 1 Coríntios 15, o que o apóstolo Paulo, esse que se achava o pior dos pecadores, o que ele fala sobre o Evangelho? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15. Veja, um resumo do Evangelho. O que é o Evangelho? 1 Coríntios 15, irmãs, é um capítulo que fala também da ressurreição dos mortos. É um capítulo maravilhoso da Bíblia. 1 Coríntios 15. Olha, aqui o apóstolo Paulo, ele faz um resumo, porque nós estamos no Novo Testamento, né? Já entramos na época da graça, e é a época do quê? Do Evangelho, né? Das boas novas. As boas novas que precisam ser espalhadas por todo mundo. Está sendo espalhada. Chegou até nós. Começou onde? Lá em Jerusalém, né? Judeia, Samaria, ó, correu o mundo, irmão, atravessou o mar e tá correndo, porque a palavra de Deus está solta, está livre para ser evangelizada, porque Jesus pagou o preço. Jesus é o Senhor, né? Ele diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide, ide. Então essa é a nossa ênfase hoje, domingo que vem, né? Nós estamos na época de espalhar o evangelho. Nós temos liberdade. Alguns países não têm, né? Mas ainda assim, nesses países que têm perseguição, a palavra de Deus por debaixo do pano, escondida, mas ninguém pode deter. A palavra do Senhor é poderosa. Então, 1 Coríntios 15, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o evangelho, né? As boas notícias. Leem comigo, eu vou ler até o versículo 8. Também, o apóstolo Paulo está falando, também vos notifico, irmãos, 1 Coríntios 15, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Estão comigo? 1 Coríntios 15, versículo 2 agora. Pelo qual, ou seja, pelo evangelho, também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Por quê? Olha aqui, irmãos, aqui ele vai começar dizendo, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O que é as Escrituras? A palavra de Deus, né? Ele veio cumprir. Lembra que ele falou para João? Cumprir toda a justiça. Ele fez tudo à risca. De toda a profecia, irmãs, foi cumprida nele. Isso é importantíssimo. A nossa fé está baseada, né, nas Escrituras. Jesus cumpriu tudo, cada detalhe, até o último momento, quando ele disse, está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Fechou os olhos, expirou, até o último momento. Então, irmãs, Paulo lembra isso, irmãos. Olha, se Jesus morreu por nós, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi escrito que ele faria isso, né? Veja o versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas. Cefas aqui é o Pedro, né? O outro nome de Pedro, tá? Cefas, que foi visto por Cefas e depois pelos 12, os discípulos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Então, até aqui. Agora, que escrituras são essas que ele fala que Jesus morreu segundo as Escrituras, foi ressuscitado segundo as Escrituras? Nós sabemos quais são as Escrituras?
Sim, sabemos. Então, vamos ver. Isaías 53. Isaías 53, 5 a 12. Jesus morreu segundo as Escrituras, mas qual a Escritura que fala que Jesus deveria morrer? Isaías 53, nós conhecemos bem, né? Porque nós, graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que prega a palavra e nós somos instruídos na palavra, não é? Então, nós temos que louvar muito a Deus. Né? O povo está sedento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não está sendo ensinada com fidelidade, com simplicidade. Então, nós temos que muito agradecer a Deus pela palavra que nos tem sido ensinada na nossa igreja e permanecer firmes. Isaías 53, 5 a 12, um trecho também conhecido nosso. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele Jesus, o Cordeiro de Deus, está falando aqui do Senhor Jesus Cristo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, porque todos pecaram e separados estão, destituídos estão da glória de Deus, não é isso? Todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, segundo as Escrituras, dizia que ele havia de morrer, como um cordeiro, levando sobre si o nosso pecado. Então, por isso que Paulo fala, ele morreu segundo as Escrituras. Esse é o evangelho que eu anuncio para vocês. Eu recebi, eu estou passando para vocês. E a ressurreição? Fala da ressurreição também? Ele diz, e ressuscitou segundo as Escrituras? Fala sim. Salmo 16. Veja Salmo 16, o que fala, irmãs? Também relatando lá na frente o que viria acontecer. Salmo 16. Eu estou em Jó. Ué. Salmo 16. Todo mundo achou, né? Já acharam. Salmo de Davi. Olha, quantos anos Davi viveu antes de Jesus? Muitos anos, né? Jesus foi descendente de Davi, né? Descendente de Davi. Mas Davi, olha, falou isso muitos e muitos anos antes, séculos, né? Salmo 16, de 8 a 10, o que diz? Olha. Tenho posto o Senhor, Salmo 16, chegaram lá? Salmo 16, 8 a 10. Falando da ressurreição de Jesus, ele ressuscitou, morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo de Jesus, ele foi sepultado por 3 dias, não viu corrupção
Isso aqui está nos falando que ele ressuscitaria, ele ressuscitou com o corpo, né? Depois, ao terceiro dia. Então, a ressurreição de Jesus. E ainda Oséias, o profeta Oséias, vamos lá, quase indo para o finalzinho do Velho Testamento. Oséias, onde é que está Oséias? Está logo depois de Daniel, né? Os profetas grandes, né, maiores, Ezequiel, Jeremias, Daniel, pegadinho com Daniel está Oséias. Acharam? Oséias 6:2. Profeta Oséias 6:2. Chegaram lá? Depois, bom, vou ler o 1 também. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. E segue aqui a profecia de Oséias, falando do povo de Israel, mas aqui é uma profecia também falando do Messias, que ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. Então, por isso, irmãs, o apóstolo Paulo fala, ele morreu segundo as Escrituras e ele ressuscitou, foi sepultado segundo as Escrituras. Tudo o que aconteceu com Jesus, mesmo antes do seu nascimento, já havia uma profecia dizendo que o Senhor ia enviar um servo à frente dele, uma voz clamando no deserto, né, João Batista. Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então, João Batista já foi profetizado que ele viria. Isaías falou que viria uma voz clamando no deserto. Muitos pensaram que João era o Messias, era o Cristo. Ele falou, não, eu não sou o Cristo. O Cristo vem depois de mim. Eu não sou digno nem de desatar a sandália, a correia da sandália dele. Ele é maior do que eu. Eu batizo vocês com água. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Julgamento de Deus, né? Deus ia julgar o pecado, julgar o mundo, como nós vimos. Foi expulso o príncipe deste mundo, Satanás. Por quê? Pela morte de Jesus. Ele ressuscitou, ele pagou o preço. Onde ele está hoje? Vivo à destra do Pai. E intercede por nós. Então, Jesus está vivo, pagou o preço, segundo as Escrituras, irmãs. As Escrituras é nosso tesouro, é nossa riqueza. Não é, irmãos? Temos dúvida, estão falando sobre isso, estão falando, será que é isso? Vamos conferir, né? Vamos lá. Ah, mas não, olha, está dizendo, vamos ficar firmes, mas nós temos uma riqueza. É a palavra do Senhor, saiu da boca de Deus, foi inspirada por Ele. Ele usou homens, mas que homens? Homens santos, tementes a Deus, escolhidos por Deus. Eram fracos, eram humanos, como nós. Mas Deus escolheu, porque Deus é maravilhoso. Ele tem prazer de revelar a sua vontade. Para que a gente possa conhecer a Deus. Se Deus não se revelasse, como nós conheceríamos a Deus? Não é mesmo? Adão e Eva pecaram, foram separados de Deus. Eles não correram para Deus. Senhor, nos ajuda. Não, Deus foi atrás deles. Adão, onde estás? O que você fez? Você me desobedeceu? Então vai embora, não quero mais saber de você. Não. Deus deu o escape. Ele instituiu o sacrifício. Um sangue foi derramado. O sacrifício já existe desde lá de trás. Não começou com os judeus no templo, não. Mesmo uma vida teve que morrer para cobrir Adão e Eva ainda dentro do jardim. Eles saíram do jardim vestidos com peles de animais. É um detalhe que às vezes a gente passa e não percebe, né? Lá em Gênesis 3. Então, mas nós estamos estudando para quê? Para relembrar-nos o valor da nossa fé. Em que está baseada a nossa fé? Em fatos reais. Adão e Eva existiram. Noé foi um homem, existiu. Os seus filhos, os seus descendentes. A nação de Israel, cadê? Ah, Israel era naquele tempo, não, Israel está aí. Israel voltou para a sua terra. Inclusive os mesmos nomes, né? É o mesmo Rio Jordão, é o mesmo Monte Hermon, Jerusalém. Irmãs, olha que coisa tremenda. Nós estamos vendo, as coisas estão diante de nós. Então, vamos fazer o quê? Vamos crer, ficar firmes. Nós temos esperança. Nós não estamos como aqueles que não têm esperança. Então, nós vamos ser o quê? Luz para o mundo e sal da terra. É isso que Jesus falou que nós somos. Né? O sal, você vê o sal na comida?
Não, mas deixa de pôr o sal e come. Aí vamos perceber, esqueci o sal. Já trocou sal por açúcar? Eu, às vezes já não. Mas, irmãs, as coisas de Deus são tão simples, né? Jesus usou coisas simples, parábolas, né? E nós podemos ver a simplicidade da palavra, mas nós precisamos ler dia a dia, pouquinho por dia, ler e pensar, ler e pensar. Ai, não estou entendendo. Senhor, abre meu entendimento, né, para eu entender. O Senhor tem prazer de nos dar o entendimento, né, para entender a sua palavra, para que a gente tenha uma boa palavra para dar àquele que vem lidar conosco, um vizinho, um parente. Não é verdade, irmãs? O mundo está precisando da palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Tanta gente desesperada. Ontem eu falei com uma amiga que não está saindo de casa. Eu convidei ela para vir para a nossa reunião das mulheres, no primeiro domingo de agosto. Ela está muito receosa de sair de casa. Então, eu me comprometi de estar orando por ela, para Deus, né, dar confiança. Ela conhece a palavra de Deus, mas são temores por causa das circunstâncias, né, das notícias. Os dias são maus. Enfim, vamos ler mais um versículo que fala sobre o que o nosso Jesus veio fazer e a missão dele e a bênção de sermos do Senhor, de conhecendo a sua palavra. Veja João 10, 17 e 18. Encerrando essa parte dos motivos por que Jesus veio. O que Jesus veio fazer? João 10, Evangelho de João 10, 17 e 18. Irmãs, veja a preciosidade desses versículos. Evangelho de João. O Evangelho de João é maravilhoso. Aliás, toda a palavra de Deus é maravilhosa, né? O Evangelho de João é especial, mostrando que Jesus é o Filho de Deus, a missão de Jesus. João 10, 17 e 18. Olha que coisa linda. Jesus está falando, né? Aqui são palavras de Jesus. Está falando sobre as ovelhas, né? Que o Pai me conhece, o Pai me enviou, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aí chega no 17. João 10, 17, vou ler o 17 e 18. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Irmãs, olha que coisa maravilhosa. Jesus ele veio para dar a sua vida. Lembra aquele cântico que a gente canta na época do Natal? Para morrer, nasceu Cristo. Ele veio para morrer. Ele sabia que iria morrer, desde o início. Então, ele falou, olha, eu dou a minha vida voluntariamente, ninguém toma de mim. Veja que Jesus só foi preso e levado para ser julgado no tempo certo. Ninguém conseguiu pegá-lo antes disso. Tentaram, né? Sempre tinha planos para matar Jesus. Sempre tinha planos. Os saduceus, os fariseus, os escribas, né? Vamos apanhá-lo em alguma falta, que aí nós vamos falar, ele é digno de morte, né? Blasfemou. No tempo certo, né? Quando chegaram no jardim, que finalmente chegou o momento que Jesus falou, agora é a hora das trevas, do poder das trevas, agora é a hora. Jesus chegou a falar, estava com vocês no templo ensinando, vocês nunca me pegaram, vocês estão vindo como um salteador, vocês estão pensando que eu vou resistir, né? Minhas palavras, né? Não, Pedro pegou a espada, Jesus, deixa a espada. Para isso vim, agora é o momento. Então, irmãs, ele deu a sua vida. Jesus deu a vida. Muita gente fala, mataram Jesus, coitado, né? Os judeus, né? Até tem a história, né, dos católicos contra os judeus, por causa, mataram Cristo. Irmãs, Jesus veio, deu a sua vida voluntariamente. Ele veio para morrer. E nós lemos no início do Evangelho de João, veio para os seus não o receberam, mas a todos os que o receberam, deu o poder de serem filhos de Deus. E diz também mais atrás, ele era a vida, nele estava a vida. Ele veio dar a vida. Se Jesus não tivesse vindo dar a sua vida, nós não teríamos vida. Mas como ele é a própria vida, o caminho, a verdade e a vida, ele deu e ele tomou de volta. Ele tem poder para fazer isso. O único, né? Porque é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Então, irmãs, a nossa fé cristã, a nossa fé evangélica, do Evangelho de Jesus Cristo,
está baseado nessas verdades que nós estamos recordando agora, né? E que muitas vezes são esquecidas, né? Negligenciadas. E se pensa só em fazer boas obras, né? Religiosidade. Ah, não, eu vou sempre na igreja, eu faço isso. Não, é muito mais. É necessário nascer de novo. É necessário receber uma nova vida. É um novo nascimento que vem por causa de Jesus, porque ele deu a vida dele. Ele praticou toda a justiça, para que a gente, crendo nele, recebêssemos vamos dizer, a declaração de justos, né? Nós sempre somos relembrados na igreja. Nós fomos declarados justos. Nós não somos justos em nós mesmos. O único justo é Jesus. Mas Deus, porque nós cremos nele, Deus coloca no nosso crédito, né? Nós temos uma conta, a conta de Cristo, o crédito dele vem para a nossa conta. Então, agora, nós não estamos no vermelho, né? Nós temos crédito. Mas o que eu fiz? Nada. Eu só criei em Jesus. Então, o que era dele passou para mim, irmãs, a justiça de Jesus. Então, esse é o Evangelho. Então, eu achei por bem de recordar essas coisas conosco, por conta de tantos falsos ensinamentos que tem no nosso dia, né? Nós temos, como eu falei, nós temos, louvado seja Deus, uma igreja que nos ensina a verdade da palavra do Evangelho. O pastor tem sido um servo fiel explicando, mas eu falei, eu vou ainda recordar, né? E enfatizar o que é o Evangelho, né? Então, nós estamos relembrando. Jesus, irmãos, ele apareceu, como nós vemos aqui em 1 João 15, apareceu a Pedro, apareceu aos 12, apareceu a muitos, né? Mais de 500. Por quê? Porque ele enviou esses discípulos para serem testemunhas da sua ressurreição. Então, nós hoje somos testemunhas que Jesus ressuscitou. Nós podemos hoje dar testemunho. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Dias atrás foi celebrada uma festa que se fala o corpo de Cristo, né? Irmãs, Jesus está vivo. O corpo de Cristo glorioso está no céu, na presença de Deus. Então, nós adoramos um Deus vivo. E essa é a verdade do Evangelho. Ele veio, pagou o preço, cumpriu toda a exigência da lei, foi tudo segundo as Escrituras, porque tudo já estava escrito, ele cumpriu tudo à risca, e hoje está sentado à direita do Pai. Está consumado, toda a obra foi realizada. Então, qual é o nosso papel hoje? Ir e transmitir a palavra. Então, eu já estou encerrando a aula de hoje, que eu vou continuar ainda nesse mesmo assunto, eu vou continuar no próximo domingo, mas nós já estamos caminhando para o encerramento dessa jornada, né? Que eu espero que foi boa para as irmãs, deu uma boa visão, né, da Bíblia, da história bíblica. E o que eu vou deixar já como um gostinho para a próxima aula, para nós determos um pouco mais? Jesus estabeleceu a sua igreja. Não foi homem nenhum que estabeleceu a igreja. Eu vou abrir uma igreja, né? Não. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Nós vamos estudar, está lá em Mateus 16. Eu já tenho uma referência, mas eu vou deixar para o próximo domingo, porque nós estamos já chegando no tempo da aula de hoje. Jesus estabeleceu a sua igreja, a igreja de Jesus, os pastores, os evangelistas, os mestres e as ovelhas estão ali para o quê? Divulgar a sua palavra, os seus ensinos, né? E levar outros também a crer na mensagem. Mas a igreja é a igreja de Jesus Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue, que ele fala isso. E também ele deu essa grande comissão, que começou com os discípulos, que ele falou, ide por todo o mundo, começou em Jerusalém, Judéia, ali está lá atrás, né? E veio aqui a Roma, irmãs. Dá para ter uma ideia, todo esse mar Mediterrâneo aqui toda Macedônia, Galácia, e todas essas regiões aqui, que agora tem outros nomes, né? Mas Roma ainda está lá, era o Império Romano da época, né? Roma, a capital do mundo. Mas, irmãs, todo, aqui para baixo vem a África, né? Lá para cima vem a Ásia, Japão, e vindo para cá nós temos as Américas, todo o globo, todas as regiões já conheceram, já têm ouvido a palavra de Deus, mas ainda falta algumas, né? Algumas aldeias pequenas, alguns povoados bem distantes, mas o Senhor está espalhando a sua palavra. Então, a grande comissão, ele disse, ide, porque somos testemunhas da ressurreição de Jesus, os apóstolos. João falou assim, o que nós vimos, o que nossa mão tocou,
Então, eles andaram com Jesus. E eles viram que ele foi morto. Ele apareceu, ele falou, sou eu mesmo, põe a mão aqui, ó. Então, eles viram que Jesus morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. Eles viram, irmãos, e Jesus queria que eles vissem mesmo, para serem o quê? Testemunhas. E foram falando para os outros foram falando para os outros, e chegou até nós. É a palavra de Deus. E qualquer dúvida, vamos checar aqui, né? A nossa carta de amor do Senhor para nós. Então, irmãs, estamos até aqui. Eu fico animada de poder relembrar essas verdades com as irmãs, porque para mim me enche o coração de alegria. Que nós fazemos parte dessa igreja, o corpo de Cristo. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Realmente ninguém tem como fazer nada. Nós só cremos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É pela fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para a prática das boas. Então, nós estamos ainda nessa maravilha do Evangelho, vamos falar da rocha, sobre qual é o fundamento em que a igreja do Senhor está edificada. Nós vamos relembrar na próxima aula, já dei uma dica para as irmãs, mas vamos ficar animadas, porque ainda vamos nos alegrar no próximo domingo sobre a maravilha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas e a bênção, irmãs, da palavra de Deus. Irmãs, vamos agarrar a palavra do Senhor. Vamos valorizar, porque o nosso tesouro, eu falo para as irmãs, e também é alerta para mim dia a dia. Os afazeres querem nos desviar, né? Não dá tempo. Depois eu leio. Aí de noite estamos cansados. Então vamos separar um dia, cada dia um momento, para abrir a palavra, que o Senhor vai nos edificar e vai nos animar cada dia. É isso que a gente precisa, tá bom? Então vamos encerrar a aula de hoje. E na próxima semana nós vamos continuar, talvez já encerrando essa jornada, a finalização. Então vamos orar juntos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que é tão maravilhosa, que abre os nossos olhos, que é alimento para a nossa alma e dá sabedoria aos simples, ó Deus, como nós, que sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigada pelas minhas irmãs que estão aqui presentes, outras que vão ouvir essas lembranças da tua palavra. Peço que o Senhor edifique a todas nós e nos ajude a permanecer e aguardar a tua palavra para não pecar contra ti e para ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor e que estão sem esperança, Pai, nesses dias difíceis. Te agradecemos e te louvamos pela tua santa palavra, pela iluminação do teu Santo Espírito também sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.